Bom, pessoal, dando seguimento ao nosso assunto de geopolítica neste canal, hoje eu quero tratar de uns assuntos mais interessantes que eu posso trazer para vocês aqui, falando sobre a política nacional e como isso está, na verdade, sem você saber, conectado com a política internacional. Aliás, digo mais para você, você vai se surpreender com o que eu vou dizer hoje, porque o título do vídeo já diz: o Brasil, por que o Brasil é um país de extrema direita? Certo? Preste atenção nas informações que eu vou trazer aqui, que é história de verdade, certo? Não é blá 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 de professor de escola, é história de verdade. E não só isso. Nesse vídeo aqui, eu vou trazer para você informações que eles escondem na escola, que eles eram para ensinar na escola e eles não falam sobre o que foi a revolução lá dos anos 30 do Getúlio Vargas, que é o que explica o que explica como que a gente chegou hoje aonde a gente chegou aqui, nesse estado que o Brasil vive de decadência total, não é mesmo? Nosso país vive um estado de decadência completo. Então, vamos direto, sem mais delongas, vamos direto para o vídeo, aqui, só dando uma ajustada, certo? Vou pegar meu cafezinho aqui, ó. Tomando um cafezinho maravilhoso. E vamos entrar no vídeo então. O que acontece? Por que o Brasil é um país de extrema direita? As pessoas confundem a extrema direita com coisas que não têm nada a ver, certo? E a própria história prova isso. E eu vou provar para você em detalhes aqui. Vou provar para você em detalhes que o Brasil não tem nada a ver com que a extrema direita do Brasil ou o nacionalismo radical do Brasil não tem nada a ver com o nazismo e com o fascismo. Preste atenção. Bom, para fazer a introdução, eu quero trazer você de volta para o século XIX, né? O Brasil era uma monarquia, vale lembrar, o Brasil era uma monarquia, era um estado de confissão, né? Ou seja, era um estado de confissão, era um estado católico, né? O Brasil era um, um país que tinha uma monarquia, né? Uma monarquia que tinha uma religião, certo? Olha só o tamanho da encrenca, né? E, e o catolicismo tinha tanto poder na época da monarquia que eles praticamente eles proibiam de ter qualquer outra religião assim com culto aberto. Não é que nem hoje você está andando na rua aí, você encontra uma igreja, um terreiro de umbanda, sei lá, aberto, certo? Porque a Igreja Católica proibia, né? Aí aconteceu uma coisa lá em 1870, que eu já expliquei em outro vídeo aqui, que eu já falei, muito importante, da revolta que aconteceu do poder da maçonaria, né, os políticos todos ligados à maçonaria, e a Igreja Católica. Houve uma cisão, porque a Igreja Católica e a maçonaria sempre se deram muito bem. Então, isso aconteceu lá na Itália, e aí acabou respingando aqui no Brasil, que é o que eles chamam da crise religiosa que aconteceu no governo de Dom Pedro II. Aí o que acontece? A monarquia do Brasil caiu, certo? E entrou a ideologia do positivismo, né, que enfraqueceu bastante o cristianismo. Aí a gente explica, vamos dizer assim, ó, aqui vem a explicação que os especialistas, que os historiadores não dão sobre essa história. Aí, em 1930, né, durante a gente teve esse período da Nova República, né, da Primeira República, a República do Café com Leite, onde a monarquia e a igreja foram tiradas do poder. Aí nós temos a Revolução do Getúlio Vargas. Gente, as pessoas não explicam direito, esse pessoal que vai falar de história no podcast, ele não explica direito o que foi a tal da Revolução do Getúlio Vargas. Foi a volta da Igreja Católica ao poder, foi a volta do catolicismo. É isso mesmo que eles não falam, eu estou dizendo para você aqui. E é nesse momento, nos anos 20, nos anos 30, que surge a ideologia da extrema-direita. Eu vou explicar em detalhes para você, ó, não é o bigodinho, não é o nazismo, não é. Preste atenção. A ideologia da extrema-direita, ela foi, digamos assim, pela primeira vez criada e transformada na lei, na Constituição do país, foi lá na Polônia do Piłsudski, que era um general, certo, que deu um golpe lá, que deu um golpe na Polônia e assumiu o governo com os generais. Olha só, preste atenção. Uma junta militar, ó, preste atenção nessas palavras que eu estou dizendo para você. Você vai se conectar com outros momentos da história do Brasil.
uma junta militar nos anos 20 assumiu o governo na Polônia. E adivinha só, essa junta militar era extremamente católica, era extremamente conservadora, pátria, Deus e família, certo? Olha só. E aí o Getulinho, que perdeu a eleição, resolveu dar um golpe e ficou no poder, não é mesmo? Aí o que ele fez? Ele gostou tanto do modelo da Polônia, né, que é a restauração do catolicismo, que ele resolveu adotar aqui. Aí surge em 1937 o que eles chamam popularmente aqui de Constituição Polaca, certo? A Constituição do Brasil, Constituição de 1937, que é uma cópia, certo? Com algumas modificações da Constituição da Polônia. E com a Polônia? A Polônia radical do cristianismo, a Polônia que coloca o ensino religioso, como aqui também, ensino religioso, aquela coisa toda de cantar o hino. Vocês que são mais novos não sabem, mas antigamente era assim, tinha que cantar o hino, né? Fazer o sentido, cantar o hino nacional com a bandeira ali. É claro, na época do Getúlio, não tinha bandeira nacional apenas, tinha a foto dele, porque era um culto ao ditador Getúlio, né? Então, o modelo de política getulista, que é uma espécie de restauração da monarquia, só que agora disfarçado de república, era esse, o nacional-catolicismo. Eu te pergunto, alguém fala sobre nacional-catolicismo aqui? Não, ninguém fala, né? Esse é um termo que se usa na Europa. Aqui ninguém fala sobre isso. Por quê? Porque os ideólogos aqui do Brasil, os historiadores, eles escondem esse termo. Porque é um termo pejorativo, né? Porque a esquerda idolatra o Getúlio. Ai, o nosso Getúlio é lindo, maravilhoso, é o Deus do Brasil, é o Rei Sol do Brasil. Pegou? Pegou a visão? Pegou toda a informação? O Getúlio copiou a Polônia, que era uma junta militar católica radical que tinha que ter ensino religioso e bater continência para a bandeira e cantar o hino na escola. Ele copiou e trouxe isso para cá, certo? Presta atenção. Aí a pessoal da esquerda, os historiadores da esquerda, cuidado, hein? Os historiadores da esquerda do Brasil são os maiores intelectuais da história do mundo. Eles dizem que o governo do Getúlio era fascista e alinhado com a Alemanha nazista. Olha só, deixa eu te contar um segredo. Deixa eu te contar um segredo. Você sabia que quando o Hitler invadiu a Polônia, todo mundo sabe isso, né? Que foi lá em 39. O governo, sabe qual era o governo? Sabe qual era o governo da Polônia? Era de extrema direita. E agora aí? É, isso mesmo, era esse mesmo governo, não era o Marechal Piłsudski, era a continuação dele, era um general que tinha assumido e com o mesmo modelo nacionalista, nacional-catolicismo, de extremíssima direita, Deus, pátria e família, certo? O Hitler invadiu o governo de extrema direita e agora ele não era de extrema direita? Como é que funciona isso? Aí eles não explicam isso na escola, né? E o Brasil era uma cópia não da Alemanha nazista ou do fascismo italiano, mas ele era uma cópia lá do Piłsudski, lá da Polônia. Nacional-catolicismo. Assim como, não é mesmo, caros historiadores gênios, assim como o Salazar em Portugal, que também era a mesma coisa, um regime de extrema direita, conservador, Deus, pátria, família, ensino religioso, e também o Franco na Espanha, mesma coisa. Tá vendo só? Isso eles não ensinam na escola. O governo do Getulinho, que é o molde de todas as constituições que vieram depois, inclusive desse governo de agora, dessa Constituição de 88 absurda que está aí até hoje, é cópia da Constituição do Getúlio, é uma continuação da mesma mentalidade getulista, que é o quê? Copiada de um país de extrema direita.
Vejam só. E aí, nesse caso, né, abrindo um parênteses aqui falando da Europa, né, eu posso dizer para vocês o seguinte: se o Hitler invadiu um governo de extrema direita, você acha que ele não ia invadir os outros governos de extrema direita? Pelo amor de Deus, não deu uma de idiota, não deu uma de burro, de ignorante, é óbvio que ele ia invadir os outros governos também. É óbvio que, se ele pudesse, porque ele não pôde, ele ia invadir a França, né, depois ele ia invadir a Espanha, depois ele ia invadir Portugal. Ah, é extrema direita, a esquerda esconde que esses governos eram todos de extrema direita. Ele ia invadir todos, por quê? Porque ele não era de extrema direita, era outra coisa, o nazismo é outra coisa. Então, gente, tá um calorão, hein, tá um calorão hoje. Bom, seguindo aqui, a nossa Constituição de 88, ela é uma continuação dos princípios getulistas, princípios nacional-católicos, né, e preste atenção, né, como eu falei no início, preste atenção que o que acabou acontecendo em 64, uma junta militar, assim como o governo lá da Polônia assumiu o governo do Brasil. Vejam só aí, quem é que poderia imaginar que o Brasil é um país radical católico de extrema direita, disfarçado disfarçado de democracia liberal, disfarçado de catolicismo, desculpa, disfarçado de disfarçado de capitalismo liberal, todos podem empreender, não sei o quê, tudo mentira. E olha só que interessante, hoje, sabe o que está acontecendo no mundo? A maioria dos países do leste da Europa está indo para a extrema direita, para essa extrema direita, até países, surpreendentemente, países da Europa ocidental também estão indo para essa extrema direita religiosa. O Brasil e os países aqui da América do Sul já estão nessa aí, aliás, nunca saíram dessa, né, quando que saíram? A África, a Ásia, tudo isso está indo nesse sentido da sua religião, na sua religião, eles estão é a extrema direita. Vejam só, quantos anos depois, essa extrema direita religiosa surgiu em 1920, né, nessa época. E hoje eles estão adaptando para cada país e criando uma extrema direita. No leste da Europa, tá cheio dessas extremas direitas nacionalistas religiosas, né. Então, gente, esse é o sistema do Brasil. Para você que não sabe, você acha que o Brasil é um país muito liberal, cópia dos Estados Unidos? Está completamente enganado. Você foi enganado pelo esquerdista malandrinho lá. É, foi enganado por ele. O Brasil não tem nada de ocidental, de democrático e capitalista. O Brasil é uma continuação do catolicismo autoritário, que agora a Igreja Católica tem perdido muitos membros, é verdade, tem perdido muitos seguidores, é verdade, mas eles vão se adaptando para manter o mesmo regime. Então você que defende a liberdade e defende a mudança desse sistema, pelo amor de Deus, né, se inscreve nesse canal para acompanhar. Eu vou trazer aqui, aliás, eu estou trazendo já todo tipo de informação extremamente importante para você entender os meandros da história que eles escondem na escola, que os historiadores oficiais, né, aí esses que ganham 3 milhões do governo, ganham 3 milhões do governo. Os historiadores oficiais escondem essas histórias. Por que eles escondem? Né? Porque é feio dizer que o Brasil vive até hoje no regime nacional católico, disfarçado, né? É feio dizer que o Getúlio foi um ditador. Não, ele não pode ter sido. A esquerda ama o Getúlio. A CLT, sagrada CLT. Então já sabe, né? Se inscreve nesse canal para aprender mais. Nesse canal tá cheio de vídeo trazendo informações sagradas, importantíssimas para você sair dessa matrix, da bobageira que eles falam, dessa bobageira de televisão, de rede pública, que é só bobagem, 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 e são gargantas de aluguel que repetem mentiras, né? Gente que está formada na faculdade, doutor não sei o que vai falar, e os caras só enganam, manipulam, mente e desinformam as pessoas. Então, muito obrigado por ter assistido o vídeo até o final. Se inscreve se for possível, é óbvio, deixa um comentário que é melhor ainda. Até o próximo vídeo, até mais, tchau.